Bom dia, como você está? Acordou bem? Me diz aí, como andam os seus pensamentos recorrentes? Todos os dias que a gente possa acordar com uma lição. Que não importa as vezes que a gente caiu, mas as lições que a gente tirou de tudo isso. Bom dia! Uma pessoa comprometida, ela aprende com tudo. Ela não se apega ao fracasso, sabe? Eu acho que é muito importante a gente acordar com isso em mente, porque senão a gente fica apegado às condições, ao que a gente está vivendo, aos nossos erros e acha que a gente é o erro. Mas as coisas acontecem para cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados pelo seu propósito, para que tudo a gente aprenda. E o Senhor é tão amoroso, Ele ensina ao filho que ama, né? Uau, já estamos quase no final, sabia, gente? Hoje já é o dia 23. Glória a Deus. Espírito Santo, nos traga um entendimento sobre a palavra do Senhor, que não seja apenas uma leitura, uma interpretação de texto, Senhor, mas que o Senhor esteja aqui falando por nós, Senhor, que eu esteja vazia e cheia de Ti. Em nome de Jesus, que possamos ter a Sua sabedoria, o discernimento de Espírito. Nos libera, Senhor, o entendimento sobre a palavra do Senhor, de uma forma que a gente jamais conseguiu. Nos traga o entendimento sobre os mistérios da palavra, sobre aquilo que a gente não tinha profundidade ainda. Queremos mais de Ti, queremos aprender, queremos praticar e queremos mudar o nosso caráter, ser como Cristo. Em nome de Jesus, amém. 23, versículo 1. Quando você se assentar para comer com um governante, leve bem em conta quem está diante de você. Encoste uma faca na sua própria garganta se você é glutão. E não cobice os pratos deliciosos que ele serve, porque essa comida é enganosa. Olha que interessante. Quando você está, vamos imaginar que é meditar a palavra. Quando você se assentar para comer com uma pessoa que está acima de você, com uma pessoa que tem mais autoridade que você, quando você se sentar para comer, que você coloque uma faca em sua garganta se você for uma pessoa que come tudo que te dá. Por quê? Porque você se distrai. Enquanto você está comendo, você aceita tudo que o outro diz. Várias reuniões são feitas em hora de café, são feitas em hora de jantar, são feitas em hora de almoço, porque é mais fácil você dizer sim quando o prazer da comida está entrando dentro de você. Então, aqui diz, mantenha a sua lucidez quando você esteja num momento importante, diante de pessoas maiores que você, porque você precisa dessa lucidez, dessa consciência expandida e não dessa... que você esteja ludibriado com os prazeres, com os elogios, ou com as comidas, ou impressionado com alguma coisa que o outro está te fornecendo, seja um ambiente, seja uma comida, seja dinheiro, seja qualquer coisa. Então mantenha sempre a nossa lucidez. Não engula tudo que te digam, né? Não engula tudo que te falam, não engula todo o sentimento daquele momento, não ache que aquilo é a verdade. Então não coloque uma faca diante da sua garganta, se você é uma pessoa que se deixa ir pelas emoções. Várias situações a gente pode pegar isso aqui. 4. Não se fatigue para ficar rico, não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas como a águia que voa pelos céus. Uau, isso aqui é um tapão na nossa cara. Não se canse para poder ficar rico. Não pense que ficar rico é gastar toda a sua inteligência, a sua energia nisso. Não é sobre isso. A riqueza é muito além de dinheiro, um papel que você troca. Você vai ficar correndo daquilo que não é nada, daquilo que é uma ilusão ainda, daquilo que você nem entendeu o verdadeiro significado dessa energia. Porque certamente criará asas como uma águia que voa pelos céus. Então não fatigar na sua própria energia vital somente em buscar dinheiro, riqueza, dinheiro. Porque quando você conseguir, o ser humano olha e diz, era só isso? Você assistiu o filme Soul da Disney? É lindo, S-O-U-L. E aí o cara, a história era assim, ele quer tocar com uma mulher que é muito famosa. E aí ele vai aprendendo, mas ele nunca consegue, ele se frustra. E aí, quando ele está frustrado, ele caminha... tô falando assim, o resumo do resumo. Ele sofre um acidente e ele vai para o mundo espiritual. E lá ele vai tendo várias lições.
várias lições. Ele vai aprendendo, olhando as pessoas que não viveram pra nada, por nada, as pessoas que correram atrás do vento, como diz Salomão. Quando ele tem a oportunidade de voltar, ele tem a oportunidade de fazer diferente, de correr em direção àquilo que ele quer. E quando ele consegue, ele olha e diz: ah, então é isso? Toquei nessa orquestra dessa mulher famosa, eu toquei nesse lugar maravilhoso, eu fiz o meu melhor, mas é só isso? Aí ela: sim, amanhã a gente volta de novo e faz de novo. E aí ele se frustrou, porque ele criou o ideal, que a vida dele era aquele alvo. É por isso que eu tenho uma coisa comigo, e antigamente eu corria muito, 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 e hoje eu puxo mais a minha orelha e eu permito o Senhor fazer isso comigo também. Porque às vezes a gente tem um ideal, e quando a gente alcança ele, e aí? Nós não somos mais. Por exemplo, eu estava vendo um podcast e o rapaz dizia: eu achava que a vida era sobre ficar rico, e quando eu fiquei rico, eu tive uma depressão, porque eu achava que era só dinheiro, e não era só dinheiro. Eu vi um outro podcast de uma cantora super famosa, e ela disse: quando você está aqui, uma grande amiga dela, que ficou muito, muito, muito rica, estava falando com ela bem assim: eu tenho tudo, mas eu não me sinto feliz. E aí ela estava dizendo: é incrível que quando a gente tem tudo, tem a casona, tem o carrão, que a gente achava que nos traria felicidade, tem a conta bancária. Quando a gente para num momento de slow, num momento assim de down, né? Triste, a gente olha para as coisas, para os status, para tudo e pensa: não era isso. Porque não tem mais desculpa. Qual é a desculpa da sua tristeza? Eu não tenho aquele carro? Ah, eu não estou bem porque eu não tenho aquele dinheiro. Eu não estou bem porque eu não tenho aquela família como aquela pessoa. Eu estou bem porque eu não tenho isso. E depois, quando a gente tem, qual é a desculpa agora do nosso fracasso? Qual é a desculpa agora dos nossos momentos de inquietação? Né? O Senhor disse que nós teremos aflições, mas é diferente a aflição de quem está correndo atrás do vento. 8. Quer dizer, 6. Não coma o pão do invejoso, nem cobice os seus pratos deliciosos, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, como nós imaginamos, como nós pensamos, nós temos que tomar cuidado. Provérbios 4:23 fala sobre isso. Preste atenção no que você pensa, porque sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Não fale mentiras, não brigue, não se ire facilmente, não fale palavras que tenham um cunho de uma natureza ruim, porque você vai comer desse fruto. Né? Pense em que você vai investir a sua energia, quais são as suas prioridades no seu dia. Tenha em mente o seu alvo para que ninguém consiga te desviar nem para a esquerda nem para a direita. Para que você não ande com pessoas que vão de alguma forma fazer você se diluir nisso, né? Porque a gente sabe que não adianta a gente dizer que não, mas a gente se dilui sim nas companhias, sim. Por isso que é muito importante a gente saber com quem a gente anda. Não cobice o pão do invejoso, não queira o que aquela pessoa que está fazendo, fazer também. Tipo assim, aquela pessoa ali não está ganhando dinheiro de uma forma estranha. Ah, não, eu quero também. Não, mas o dinheiro está vindo tão fácil. O dinheiro não vem fácil, ele é construído, é um relacionamento, é mentalidade que vai mudando. Não cobice os pratos deliciosos dele, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz: coma e beba, mas não está sendo sincero. Você vomitará o bocado que comeu e terá desperdiçado palavras amáveis que falou. Uau! Companhias, palavras, influências, crenças. 9. Não fale com um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das suas palavras. Não discuta com quem não está a fim de aprender. Não queira ter razão sempre nas situações. Não fale tudo aquilo que a gente pensa. Que adianta gastar nossa energia em vão se aquela pessoa não quer aprender, não quer um conselho, não quer mudar. Não adianta. É mais fácil a gente amar e aceitar o outro como ele é e colocar aquela energia de querer mudar o mundo em nós primeiro, porque esse é o mundo. Como eu percebo o mundo, é como está o meu mundo interior, porque nós somos um universo particular dentro desse universo enorme. Então, um microcosmo dentro de um macrocosmo. Sou imagem e semelhança do maior. Então, eu preciso saber lidar com o pequeno primeiro. Assim Deus disse: primeiro você honra o pequeno, depois você vai ser honrado no grande. Tudo precisa aprender aqui, para depois mudar a percepção daqui, né?
10. Não remova os marcos antigos, nem entre os campos dos órfãos, porque o Redentor deles é forte e defenderá a causa deles contra você. Não seja injusto, não engane as pessoas e não desonre aqueles marcos antigos que já foram estabelecidos antes da gente. Aplique o coração. Eu tenho uma coisa, por exemplo, se eu vou a uma igreja que lá tem uma doutrina, eu vou chegar do meu jeito, ai, não estou nem aí, eu venho por Deus. Mas eu vou desrespeitar a doutrina da igreja? Não. Eu vou com a doutrina da igreja, mas o meu objetivo é o quê? Cristo, relacionamento, é escutar a palavra, é aprender. Eu vou chegar na casa de alguém, aí a pessoa gosta que a gente tire o sapato. Aí eu não tiro o sapato na casa de ninguém. Aí você vai e entra com o sapato, isso é desonra. Né? Então, respeitar os marcos antigos é saber, eu não vou deixar de ser eu se eu respeitar. Você não vai virar o que a pessoa quer que você vire, mas o respeito, uma honra, só traz para nós coisas boas. 12. Aplica o seu coração ao ensino e aos seus ouvidos as palavras de conhecimento, ou seja, buscar conhecimento específico. Tem um livro muito bom. Cadê? Aqui. Quem Pensa Enriquece é um clássico, né, de Napoleão Hill. E ele fala muito de buscar conhecimento específico. O que a gente faz às vezes de errado é começar a ler um livro e a gente quer ler do início. Não. Qual é a parte que você precisa aprender hoje? Vai na parte que você precisa aprender hoje. E então você conseguirá pegar aquele sumo e praticá-lo durante o dia. Então buscar um conhecimento específico é bênção de Deus. Então aqui ele diz, fala sobre mentalidade, sobre fé, como influenciar o nosso subconsciente, né? Buscar conhecimento específico. 111, por exemplo. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse clássico. A Bíblia diz isso há anos, milênios, que nós temos que buscar conhecimento, que nós temos que aprender. Conhecimento especializado. É bom saber como comprar conhecimento e é bom saber onde procurar. Então, nós temos nossas experiências, nossa educação, a experiência de outras pessoas. Nós temos cursos, nós temos livros, nós temos bibliotecas públicas, YouTube gratuito. Nós temos cursos especiais, nós temos tanta coisa boa para a gente aprender um conhecimento específico. Network, antigamente era outro nome, né? Eu adoro ler, é muito bom. Então, sempre buscar o conhecimento, sempre aprender, seja com as pessoas, seja com os erros, com os acertos, seja de alguma forma comprando esse conhecimento, um conhecimento gratuito, tendo uma vez ao dia uma parte de ouvir uma palestra, ouvir alguma coisa que te faz questionar. Eu sempre vou para a academia escutando uma música ou uma palestra. Então, por exemplo, eu gosto de escutar a Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa maravilhosa. Eu gosto de escutar o Pablo Marçal, eu gosto de escutar Thiago Brunet às vezes, eu gosto de escutar um trap diferente, um trap gospel, um negócio que tem uma letra massa. E assim, vou dando chacoalhadas em mim mesma. Você já faz isso com você? É bom ter mentores, sabia? Sozinho a gente não consegue, não. Chega no efeito platô. 13. Não deixe a criança sem disciplina. Porque se você a castigar com vara, ela não morrerá. Está dizendo que é uma vara desse tamanho, não. Aqui está dizendo a vara da disciplina. Ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Até porque adultos que crescem sem limite, sem disciplina, eles querem que tudo gire em torno do seu próprio umbigo. E aí a pessoa vai crescendo e vai vendo que a realidade é outra coisa fora da casa do pai e da mãe dela, e aí ela se frustra facilmente. A capacidade de se regenerar depois de uma queda é muito difícil. 15. Meu filho, se o seu coração for sábio, também o meu coração se alegrará. O meu íntimo exultará quando os seus lábios falarem coisas retas. Se o meu coração, que são as minhas emoções, a minha percepção, a forma que eu decido a minha vida, as minhas escolhas, a minha intuição firmada no Espírito, que é um bom sensor, o que eu penso, o que eu imagino, a minha visão, o que eu escuto, o que eu vejo, alinhado. Isso alegra muito a Deus, isso alegra. Eu não sou mãe ainda, mas eu tenho certeza que
Quando eu vejo o meu filho consumindo aquilo que é bom, tendo experiências com aquilo que é bom, tendo contato com a natureza, com o esporte, com música, sendo ele mesmo, aprendendo a aprender e principalmente a desaprender. Escolher bem as suas companhias, a tratar as pessoas com respeito, a ser bondoso. Nossa, eu acho que eu vou ser uma mãe meio boba, eu acho. 17. Não tenha inveja dos pecadores, pelo contrário. Persevere no temor do Senhor todo o tempo, porque certamente haverá um futuro e a esperança não será frustrada. Às vezes a gente olha para o lado e fala, cara, essa pessoa ruim está vivendo uma vida melhor do que a minha. Não cobice esse caminho, porque certamente a justiça virá sobre essa pessoa, mas no tempo certo. Porque às vezes o Senhor permite aquela pessoa ali, ó, decorda, até a pessoa querer mudar, mas a pessoa quer mudar, chega um momento que essa corda é puxada, e aí não vai ter mais como, né? Nós sabemos. 19, escute, meu filho, e seja sábio. Escutar, ou seja, prestar atenção, e ser sábio é praticar aquilo que a gente aprendeu. Guie o seu coração, suas emoções, seus pensamentos, seu conhecimento, sua razão, sua intuição, no caminho reto, fazer o que é certo, né? Todos os dias, na disciplina. Já até falei sobre isso. Aqui tem um hábito que eu estou fazendo no meu dia, por exemplo, um exercício. Aí eu faço amanhã, aí depois eu faço depois. O caminho vai ficando retinho, porque eu vou fazendo aquilo que é certo. Se eu fiz hoje, aí eu faltei. Ah, não, amanhã eu fiz outra coisa. Aí eu disse que eu me comprometi com tal coisa, aí eu não fiz. Ah, não, mas hoje eu voltei. Ah, mas amanhã, não. Aí depois fiz, não. Aí depois, não. Ah, não, agora eu voltei. Tá vendo que fica tortuoso? O caminho reto é o caminho do foco, da disciplina e principalmente da constância, do comprometimento, sabe? Não precisa ser nada grandioso, tudo começa pequenininho. Não despreze os pequenos começos. Sabia que se você economizar R$8 por dia, já são 3.000 no ano? Se você ler 3 páginas por dia, já são muitas e muitas páginas por ano. Se você fizer, se você tomar 2 litros de água por dia, quantos litros não são por ano, hein? Se você comer uma fruta por dia, quantas frutas você já não comeu por ano, hein? A questão é que todo mundo quer um resultado rápido, mas não quer fazer no hoje. Ninguém precisa pensar, eu vou ter que fazer isso por 31 dias, por exemplo, em Provérbios. Eu não penso que eu vou fazer por 31 dias, eu penso, vou fazer no dia de hoje, que é o dia 23. Amanhã é outro dia, aí eu faço amanhã. Mas o hoje, eu doutrino a minha mente assim, quando eu vejo que eu estou mais ansiosa, sabe, pensando demais. Por exemplo, eu tenho que ir para academia, aí eu paro aqui agora e penso, não, eu não tenho que fazer nada, agora eu tenho que aprender, que ler, que meditar, agora é isso. Depois, quando for a hora, eu vou saber o que fazer. Mas não adianta eu perder essa hora tão maravilhosa querendo resolver aquilo que vai acontecer daqui 30, 40 minutos. Não adianta. Eu acho que essa é a sabedoria mais simples de todas. Viver o hoje, o agora. 15. Escute, meu filho, seja sábio, guie o seu coração no caminho reto. Não se junte com os beberrões, nem com os comilões. Você está andando com pessoas que só quer beber? Final de semana, vamos ali, vamos comer, vamos beber, vamos buscar fuga, vamos falar só de besteiras, vamos falar dos outros, vamos reclamar, vamos pensar que a vida é só sobre comer, beber e transar. Porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza e a sonolência os levará a vestir trapos. Aqui não está falando só de dinheiro, não. Porque tem muita pessoa que tem o hábito de comer e de beber que não veste trapos, que não está na pobreza financeira. Mas e a pobreza emocional? E a pobreza intelectual? E a pobreza espiritual? Porque nossa vida é guiada por quê? Por espírito, né? Nossa vida é espiritual. Nós temos uma consciência emocional, nós estamos no corpo físico, mas é o espírito que tem que nos guiar. E nossas guerras são espirituais também. É por isso que é interessante para o ser humano o tempo inteiro estar em conexão com o seu espírito, com o Senhor, porque, cara, a gente só presta atenção naquilo que a gente olha, né? E aí, perceber e falar, não é sobre isso que está acontecendo, é sobre mais, é sobre algo a mais. Deixa eu olhar além do que eu estou imaginando, além do que eu estou pensando. Deus me ajude com isso. E ali o negócio, quando você vê, era outra coisa.
que os olhos estavam tentando te enganar. Seus instintos estavam tentando te enganar. 22. Escute o seu pai, o que o gerou, e não despreze a sua mãe quando ele envelheceu, ou seja, honra. Você está como eles são, não querer mudá-los. Tem uma frase que faz muito sentido para mim, seu pai e a sua mãe também estão vivendo a vida pela primeira vez. E às vezes a gente quer que eles tenham tanta sabedoria. Eram outros tempos também. Você deveria ter feito diferente. Mas foi o que eles conseguiram fazer, foi o que eles decidiram fazer. A gente cabe a nós ficarmos ruminando isso. O que o outro deve ou não fazer, ou como eu devo reagir às coisas que me aconteceram, como eu devo fazer com o lixo que está no meu emocional, ou nas minhas costas, ou fisicamente, psicossomatizando. Eu posso transformar isso em um grande adubo para a minha melhor versão, que está dentro de mim já. Eu só preciso limpar essa casa que está suja. Abrir as janelas para entrar um ar, decorar as coisas, trazer um cheirinho gostoso. Cara, é tão bom. E a gente também tem isso, né? Compre a verdade, não a venda. Somente a verdade, a clareza, cara, a honestidade, a transparência. Ser verdadeiro custa, não custa? Custa não se esconder atrás de rótulos, não se esconder atrás de não, tá tudo bem, tá tudo clean, tá tudo perfeito. Não, é expor também as suas emoções, é também colocar limites e saber dizer não. Cara, e é incrível que quando você começa a se conhecer, você vai se sentindo culpado até por colocar limite. Porque você não quer desagradar ninguém, mas no caminho você vai ter que desagradar alguém, porque você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, agradar o outro, agradar você, agradar o mundo. Então, tem que agradar a Deus, né? E agradando a Deus, nós conseguimos também viver essa boa, perfeita e agradável vontade dele. Essa agradável vontade dele é uma vontade que nos traz vida dentro de nós. É incrível que eu passei anos e anos vivendo a minha vida conforme eu bem queria. E eu chorava pelas mesmas coisas. E a minha mente estava sempre conturbada. Momentos de paz eram tão poucos. Era uma paz passageira. Muita vitimização, né? Já tomou seu café? Voltando. 23. Compre a verdade, não a venda. Compre a sabedoria e a instrução e o entendimento. Como que a gente compra as coisas hoje no mundo físico? Dinheiro, né? Com que a gente compra no mundo emocional? Tempo e atenção. Com que a gente compra no campo espiritual? Também tempo e atenção e todos os recursos que a gente tem. Saúde também é um bom recurso. Nosso tempo, a nossa atenção, nossa saúde, nossa vitalidade. A energia do nosso corpo, das nossas mãos, do fazer também. Então, a gente deve pagar o preço por aquilo que deve ser feito. Pagar o preço pela verdade. Pagar o preço. O que é pagar o preço pela verdade, por exemplo? Eu comecei a treinar com 15 anos. Levei um pé na bunda e tinha um corpo... Pé na bunda de adolescente, né? Todo mundo tem o seu primeiro pezinho na bunda. Aí, falei, preciso treinar, né? Tava mal e já aproveitei e canalizei aquela energia em treino. Oh, glória a Deus! Porque é um hábito maravilhoso, eu amo. Então, tava eu lá treinando, tananã, e aí conforme eu fui treinando, mais e mais os anos foram passando e eu fui gostando. Fiquei pouquíssimo tempo, se eu tiver parado 4 meses é muito. E aí eu continuei e hoje eu amo esse hábito, eu acho que é importantíssimo para liberar a farmácia natural, para nos trazer vitalidade, para nos trazer força, longevidade. Mas eu descobri essa verdade sobre o exercício físico, por exemplo, porque eu tive comprometimento e constância, porque eu paguei o preço, eu comprei a verdade sobre o exercício físico. Estou te dando esse exemplo pequeno, mas a gente pode passar isso para toda a nossa vida. Então, hoje eu sei a verdade sobre ele, e não é estética somente. Se fosse só estética, mas saúde mental, caraca. Eu faço mais pela minha saúde emocional e mental, sabia? Porque eu me sinto diferente. Cara, esse leão que a gente mata no exercício físico é um grandão, viu? Depois você consegue dominar o mundo. Então, compre a verdade, não a venda. Compre
a sabedoria, a instrução e o entendimento. Tem que tirar distrações para comprar a verdade. Tem que tirar o orgulho para comprar a verdade. Tem que tirar a preguiça para comprar a verdade. Tem que tirar a autossabotagem, as desculpinhas, as historinhas que a gente inventa para não conquistar aquilo que Deus mandou a gente conquistar, que Deus mandou a gente fazer. Tem que tirar a covardia para conquistar a verdade. 24. O pai de um justo fica muito feliz e quem gerar um filho sábio terá nele a sua alegria. Com certeza. Dê essa alegria ao seu pai e à sua mãe, que se enche de felicidade aquele que deu à luz. Sendo um filho sábio, que pratica o que o pai ensina, que também busca ser melhor. Inclusive que os nossos mestres, né? Então, o Senhor disse que nós faremos obras maiores, porque nós cremos nele, nós se aprofundamos nele, nós aprendemos essa conexão com o Espírito, com o Senhor. Então, eu peço formiguinha. Que a gente possa também fazer obras maiores que os nossos pais, mas honrando sempre eles. Ai, meu pé tem formiguinha. Entende? 26. Meu filho, preste bem atenção, ou seja, ouça, preste atenção. Presta atenção não é, eu estou fazendo uma coisa aqui e estou ouvindo. Não, preste atenção mesmo, assim, ó. Contemple, escute. Isso é prestar atenção no que eu digo, ou seja, prestar atenção nas palavras de Deus. Aonde tem as palavras de Deus? Na Bíblia. A rema, que é a resposta a uma oração nossa específica, que aqui é o Logos. Aonde tem as respostas de Deus, as palavras de Deus? Na igreja, tem palavras de Deus. Pessoas que o Senhor alcançou, que ama Ele, também tem palavras de vida, palavras de Deus, porque o Deus é amor, Deus é bondade, misericórdia. Palavra de conhecimento também é palavra de Deus. Quando a gente está num ambiente que a gente está aprendendo, que a gente está evoluindo, que a gente está crescendo, também tem Deus ali. Claro, que tiver a ver com os nossos princípios. Meu filho, preste atenção no que eu digo e que os seus olhos se agradem, que seus olhos contemplem. Sabe quando a gente para olhar assim? Isso aqui é só olhar agora. Sabe quando a gente para contemplar um nascer do sol? Hoje eu estava orando e eu parei para declarar um salmo. E eu parei e declarei esse salmo na janela do meu quarto. E aí, nessa janela do meu quarto, eu vi um passarinho, ele estava sozinho, olhando o nascer do sol, sentado num fio. E ele estava ali, só curtindo a vibe dele. Ele estava ali só contemplando. Aquilo lá é uma contemplação e eu estava contemplando ele. E quem Deus está contemplando agora? Os filhos do homem. Né? A Bíblia diz que Deus Pai estava lá com Deus Filho, com Jesus, e ele era o arquiteto, estava fazendo tudo, desde o início de tudo, sabe, da criação do mundo. E aí a alegria de Deus era Jesus, o seu arquiteto, e a alegria de Jesus eram os filhos dos homens. Olha que perfeito. Meu filho, preste bem atenção, ouça, contemple, use os seus sentidos para perceber aquilo, que os seus olhos se agradem dos meus caminhos. Parar para reconhecer Deus nos caminhos. Deus, eu sei que foi você isso aqui. Não tem como. Eu te reconheço nesse meu caminho, eu te reconheço nisso aqui, eu te reconheço nesse aprendizado, eu te reconheço nessa pessoa ter vindo aqui agora me falar isso aqui. Se eu te reconheço nesse texto que eu acabei de ler, se eu te reconheço nessa palavra que alguém está falando aqui, foi resposta para a minha oração. Deus, eu te reconheço. Eu sei que você mandou essa pessoa aqui, eu sei que o Senhor me trouxe o que eu precisava. Eu sei que isso aqui é uma direção. Senhor, eu te reconheço, eu te percebo. Pois uma prostituta é como uma cova profunda e uma mulher estranha é como um poço estreito. Como um assaltante, ela fica à espreita e multiplica entre os homens os infiéis. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivo? Para quem são os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que buscam o quê? Sempre prazer. Aqui, a personificação do pecado, eles chamam de prostituta, de adultério, de palavras com lisonjas, e você vai se deleitando naquilo. Daqui a pouco a sua vitalidade está na mão de outra pessoa. Então, para quem são as queixas, os pesares, as brigas, os ais, nossos arrependimentos? Para as pessoas que se deixam embriagar pelos prazeres, se embriagar pelas próprias vontades, fazer seu próprio caminho, em só beber, em comer, em buscar vícios, em fumar, em querer
beijar um, beijar outro, em querer se deleitar na preguiça, se deleitar na soberba, ter sempre aquele olhar altivo. Para quem são todos esses arrependimentos? Para as pessoas que se demoram em beber vinho, para aqueles que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente, pois no fim morderá como uma cobra e picará como uma víbora, que os seus olhos verão coisas esquisitas e o seu coração levará a dizer coisas perversas. Quando você está se embriagando no seu próprio trauma, nas suas próprias crenças, nos seus próprios vícios, você sabe qual é o seu tendão de Aquiles, todo mundo sabe qual é o seu. Cabe a nós rejeitar isso, sabe? Falar, não quero isso. Eu sei qual é a minha, você sabe qual é a sua. Que a gente nem se aproxime disso. Porque se aproximar, prestar atenção, aqui está dizendo assim, ó, a pessoa está bebendo, está se embriagando de álcool, e ela está olhando a bebida, ela está ali, ó, degustando, bebendo lentamente, mais e mais. O seu prazer está só naquilo. E aí, ela perde a lucidez. E no fim, aquele pecado, aquele vício, aquela alienação. Ai, eu só quero joguinho. Ai, eu só quero ficar no celular. Isso aqui também é um vício. Não é só bebida. E no fim, picará com uma cobra. E pornografia, então? E os seus olhos verão coisas esquisitas e o seu coração levará a dizer coisas perversas. Você será como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro do navio. Você dirá, eu fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando eu vou despertar? E então voltarei a beber. Você tem um pequeno lapso de lucidez e depois você volta a fazer o que você estava fazendo. Preso no vício, preso no ciclo, preso no ciclo. Cara, tive uma depressão na pandemia muito grande. Eu percebi que eu estava vivendo uma vida sem propósito. Só buscando dinheiro, buscando status e ego. E eu comecei a perceber que eu chorava pelos mesmos motivos. Que eu me colocava e decidia a minha vida de acordo com os meus traumas, que eu precisava mudar minha mentalidade, como diz Paulo. E aí eu criei consciência de que tenho pessoas para perdoar, tenho culpas, tenho remorsos, tenho tristeza no meu coração, arrependimentos que eu tenho que colocar aos pés de Cristo. Voltar a treinar, voltar a cuidar de mim. E assim eu fui começando o meu processo e eis-me aqui. Olhando para trás, olha, tanta coisa mudou. Né? Dói mudar, mas dói muito ainda mais resistir à mudança. Porque não existe parar. Existe regredir, que é voltar para trás, e progredir. Parar não existe. Então você está com um carro e o seu carro está parado, ele não está parando, ele está definhando. A bateria dele está riando. Não existe... eu vou deixar meu carro aqui parado 1 ano. Vai 1 ano, depois você vai tentar arrumar ele, você vai ligar, não vai ser a mesma coisa. Ele vai estar se degradando no próprio material dele, parado. Então não existe parar. Existe um movimento de fluidez em direção àquilo que você sabe que é o seu alvo. Por isso que é importante ter sempre clareza e olhar para os caminhos e dizer, todo dia antes de dormir, o que eu fiz hoje tem a ver com o que eu está alinhado com o que eu quero me tornar ou não? E o que eu faria diferente? E o que me fez pecar dessa forma? O que tinha lá de tão interessante que me fez romper com esse meu compromisso? Né? E cabe a nós não nos apegarmos ao fracasso, mas aprender. Então, já não vou fazer mais isso, eu me arrependo, eu não quero mais ser assim. Agora eu parto para frente, em direção ao alvo. A verdade, comprando a verdade, comprometido com a verdade. Né? Senhor nosso Deus, perfeito, maravilhoso, agradável. Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Nós consagramos o nosso dia a Ti, a nossa mente, nossos pensamentos, nossos sentidos, que a gente possa Te perceber em todas as coisas. Senhor, nos ajude a termos mais sensibilidade a Ti, a amarmos a Tua palavra, a amarmos a Tua face, a Tua criação. Faça com que a gente repugne aquilo que nos distancie de Ti, da nossa essência também. Faça com que a gente enoje os vícios, enoje os caminhos errantes. Traga sobre nós a consciência, que o Espírito Santo possa trazer arrependimento, como Ele mesmo faz. A consciência de que esse caminho não é mais para nós, que a gente merece coisa melhor. Obrigada pelo Teu amor. O Senhor é tão cuidadoso, tão bondoso, tão misericordioso. Deus, nós renovamos nossa identidade como filhos amados de Ti. Como servos perfeitos, não escravos, mas porque queremos Te servir.
Que venha o teu reino, Deus. Obrigada pelo pão de cada dia, nossa saúde, nossa casa, trabalhos, família, pessoas que vêm ao nosso encontro para poder trazer respostas do Senhor, pessoas que nos ajudam a nos refrigerar nesse mundo que é tão mal, Deus. E também muito obrigada pelo nosso passado, que nos fez chegar até aqui no momento certo do agora. Nos ajude a perceber o que devemos fazer no momento hoje, no momento agora. Qual é o passo em que o Senhor está esperando que a gente possa dar para o Senhor poder trazer o chão? Eis-me aqui, Deus. Queremos ser como o Senhor. Nós declaramos um dia extraordinário, incrível, abençoado, alegre, presente, com presença, domínio próprio, gratidão. Que a gente possa perceber que nós somos únicos e suficientes para Ti. Que a gente possa não mais olhar para o mundo com a ótica das nossas dores, nem rejeição, nem abandono, nem tristeza, nem traição, nem injustiça, mas que a gente possa olhar para Ti com esses olhos tão bondosos, tão maravilhosos e possamos nos constranger com esse Teu amor. Nos preencha, Senhor, preencha o nosso copo de amor para que a gente transborde no nosso próximo. Que assim seja. Amém. Pegamos a sabedoria, pegamos o discernimento de espírito agora, para que a gente possa viver uma vida que glorifique a Deus. Cheiro no joia.